Boa tarde, deputado Eduardo Bolsonaro. Seja bem-vindo ao Metrópolis e muito obrigado pela sua participação. Eu queria começar lhe perguntando como o senhor recebeu a notícia aí dos Estados Unidos da prisão domiciliar do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Alexandre de Moraes ele não tem mais volta, né? A única possibilidade de ação dele é sempre dobrando a aposta. Inclusive, eu junto com o jornalista Paulo Figueiredo, e nós temos tido uma frequência muito grande aqui na capital, em Washington, para conversar com autoridades americanas, sempre deixamos claro que na nossa caminhada aqui existem duas constantes. Uma, o Lula sempre vai falar besteira. Dois, o Alexandre sempre vai dobrar a aposta. Isso daí, na verdade, acelera a própria condição dele de ser cada vez mais reconhecido como um violador de direitos humanos. Ele dá a oportunidade, por exemplo, de se acabar com qualquer tentativa de... Alô? Com qualquer tentativa de dizer que essa é uma ação pessoal do Trump contra, né, o Alexandre de Moraes, ou em favor somente de Jair Bolsonaro. Então nós recebemos sem surpresa e a gente está agora trabalhando para que mais e mais pessoas, mais e mais autoridades pelo mundo reconheçam o Alexandre de Moraes como esse violador de direitos humanos. E dessa maneira, mais e mais pessoas que hoje em dia sustentam ele no poder, ainda que nos bastidores, pulem fora desse barco que está naufragando. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu apurei que na Casa Branca já há conversas para novas sanções a serem implementadas aqui ao Brasil, né, autoridades brasileiras. E queria que o senhor se pudesse compartilhar também das suas tratativas com autoridades norte-americanas. Quais são essas sanções? Em conversas que eu tive, apurei que tem sanções à esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barros, que estão no pacote, e também a outras autoridades. Gostaria, por gentileza, que o senhor detalhasse o que está sendo conversado com a Casa Branca neste momento. Primeiro é importante falar, Capelli, que eu não falo em nome de nenhuma autoridade americana, né? Eu sou o Eduardo Bolsonaro e passo aqui adiante uma análise, a nossa percepção, que tem sido muito mais fidedigna até mesmo do que a perseguição do próprio Itamaraty, responsável pela diplomacia nacional. E isso se deve pela frequência com que eu e o Paulo Figueiredo, principalmente, estamos ali dentro da Casa Branca e dentro do Congresso americano. Ele já tem material para sancionar diversas autoridades brasileiras. É claro, a Viviane seria uma válvula de escape para uma saída honrosa do Alexandre de Moraes, mas como ele opta por dobrar a aposta, há sim um risco muito alto de que ela também venha a tomar essas sanções OFAC, porque ela é entendida como o braço financeiro do Alexandre de Moraes. O próprio relógio que ele utiliza, de um padrão de altíssimo luxo, demonstra que não sobrevive apenas com o seu salário. E essa renda vem da sua esposa Viviane. Não à toa, acho que foi até exclusividade do Metrópolis, o anúncio de que os escritórios de advocacia de não só a esposa de Alexandre de Moraes, mas como de outros familiares da Suprema Corte, já foram mapeados pela inteligência americana. Isso é uma verdade, Capelli, é uma informação fidedigna. Agora a gente tem que esperar para ver qual será a resposta. Muita coisa sobre a mesa, né? Provavelmente uma nova onda de confisco de vistos americanos, né? A possibilidade de sancionar a própria esposa do Alexandre de Moraes. E se isso daí for passar, então, pela mão ainda do presidente Donald Trump, e aí a resposta é ainda mais imprevisível do que ele possa fazer. Então, vamos aguardar aí o que será feito, mas acreditamos que uma resposta à altura será dada, já que Alexandre de Moraes, com essa ação de prender de domiciliarmente o presidente Bolsonaro, ele, na verdade, está mandando um recado para os americanos de que está dobrando a aposta. Quais seriam as sanções à esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barros de Moraes, que tem o escritório Barros de Moraes? Quais seriam as sanções a ela? Porque a Lei Magnitsky, ela foi aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. Contra a cônjuge dele, acredito que não será essa mesma punição. Então, poderia detalhar o que está em discussão aí em relação à esposa do ministro? Sim, está em tela a própria sanção OFAC, a mesma que Alexandre de Moraes tomou, para que a sua esposa, né, a advogada Viviane, que ela também receba esta sanção. E isso daí seria, caso venha a ocorrer, mais uma vez não falo em nome de ninguém aqui dos Estados Unidos, mas isso aí se verificando seria um recado claro também para os demais ministros do STF.
O que a gente está buscando aqui, Capelli, é que, de uma maneira menos traumática possível, a gente consiga resgatar uma condição de normalidade democrática no Brasil. Não podem, né, prender um ex-presidente Bolsonaro antes sequer de uma condenação, por mais fajuta que seja, porque, teoricamente, ele utilizou de maneira indireta a rede social. Não pode, a nossa Constituição ela proíbe que alguém seja preso por conduta de outro. E não faz sentido sequer esta medida cautelar de proibir o presidente Bolsonaro de poder se manifestar nas redes sociais. Quanto mais de colocá-lo na cadeia, porque eu, o Flávio ou algum dos filhos do Bolsonaro compartilhou alguma mensagem que ele porventura deu nesses últimos dias. Isso daí é ditadura escancarada. Isso aí é violação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19 e artigo 21. É por isso que a sanção OFAC ela foi, sim, de maneira apropriada, aplicada a Alexandre de Moraes, que agora está na seleta lista de sancionados pelo Office of Foreign Assets Control, com membros do Hezbollah, do Hamas, pessoas da ditadura da Nicarágua, da ditadura da Venezuela. Então, um violador de direitos humanos não merece estar sentado dentro da mais alta corte brasileira. Eu espero que os senadores tenham consciência para que a gente mova Alexandre de Moraes para fora da corte. Deputado, ainda sobre a decisão do ministro que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro, há uma interpretação de pessoas no Supremo Tribunal Federal com as quais eu conversei, e também de algumas pessoas na política, de que teria havido, de certa forma, ali uma provocação com a postagem do vídeo, uma vez que havia uma determinação expressa do ministro Alexandre de Moraes para que não fosse utilizada rede social nem de Bolsonaro, nem por meio de terceiros, como acabou acontecendo. Como Capelli, o senhor vê... Eu não fui notificado de nada. O que não está nos autos não está no mundo. Que história é essa de Alexandre de Moraes querer obrigar pessoas que nunca foram informadas da decisão dele sobre uma conduta relativa a um terceiro, no caso de Jair Bolsonaro, que eu não poderia fazer, que o Flávio não poderia fazer? A gente tem que acabar com isso, isso não existe, nós não somos parte desse processo. Eu aguardo até hoje, Capelli, a carta rogatória para que eu possa ter a oportunidade de me expressar dentro desse inquérito bizarro que foi aberto inicialmente para pegar o meu visto, né, o meu passaporte, digo, impetrado pelo PT. O PT está utilizando a caneta do Alexandre de Moraes. Vejam só, o líder do PT pediu o confisco do meu passaporte. O inquérito foi arquivado, depois foi desarquivado, e agora ele faz o que ele bem entender, e ele tomou essa decisão, Capelli, sem base da PGR, sem apoio da PGR, sem a parte acusatória. Ele tomou essa decisão, até onde eu sei, sem sequer o conhecimento dos outros ministros. Isso não foi referendado pela primeira turma, isso não foi referendado pelo plenário do STF. E eu sou ainda um deputado federal, o senador Flávio é um senador da República. Moraes simplesmente criou um crime chamado Gabinete do Ódio ou Milícia Digital e acha que compartilhar nas redes sociais configura esse crime. As redes sociais foram feitas justamente para isso, para as pessoas interagirem, curtirem, comentarem, compartilharem conteúdo. O que Alexandre de Moraes está fazendo, na verdade, é amordaçando Jair Bolsonaro, porque viu que, deixando ele em casa, ele ainda leva milhões de pessoas para as ruas. Para contextualizar, para você que nos acompanha aqui no Metrópolis, a decisão do ministro Alexandre de Moraes pela prisão domiciliar de Bolsonaro, de fato, ocorreu de ofício sem uma análise da Procuradoria-Geral da República. Eu apurei com fontes do STF que isso ocorreu, na visão de Moraes, porque já havia um comunicado enviado ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, informando que, caso ele descumprisse as medidas restritivas, como o uso de redes sociais, né, e discursos, enfim, como teria ocorrido ali no ato, na interpretação de Moraes, o descumprimento da medida, o ministro achou que não seria necessário, julgou que não seria necessário submeter a prisão ao escrutínio dos demais colegas da corte. Tanto que hoje, um dia depois, a primeira turma do STF não se debruçou sobre o assunto, justamente pela interpretação do ministro Moraes, de que a decisão dele estaria respaldada pelo comunicado dado naquela outra decisão que advertiu o ex-presidente. Eduardo Bolsonaro, queria continuar aqui com o senhor, informando quais outras autoridades estão na mira de sanções dos Estados Unidos. Essas autoridades têm mais ministros. A gente lembra que dos 11 ministros da corte, 8 foram sancionados com a perda de visto e apenas Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, que é a mais severa das medidas. Há a previsão de Lei Magnitsky
para outros ministros, eu apurei que isso começou a ser discutido na Casa Branca, bem como também um tarifaço, uma ampliação do tarifaço. Eu queria saber quais dessas medidas o senhor apoia. Eu acredito que dobrar a tarifa ou qualquer aumento de tarifa não vai ser o melhor dos caminhos. Eu acredito que as sanções, na medida da ação de cada indivíduo, de cada autoridade brasileira, seja o caminho mais correto. É por isso até que eu estou defendendo aqui para que não se extrapole, e talvez isso possa até ser uma estratégia do Alexandre de Moraes, não sei, e a aplicação de sanções OFAC nesse momento para outros ministros da Corte. É preciso que eles tenham esse momento para digerir que o Moraes foi sancionado, digerir que eles e os seus familiares perderam seus vistos, né? Foi um golpe duro, né? Uma ação dura, com muita energia, porque, por exemplo, o próprio ministro Barroso, todos sabem, né? É notório, tem filhos que estudam nos Estados Unidos, que moram nos Estados Unidos, ele tem uma LLC, uma empresa nos Estados Unidos, com um apartamento avaliado em 22 milhões de reais, e ele não vai poder sequer visitar esse apartamento. Então, isso tudo é uma maneira de você chamar a atenção deles. Agora, o Alexandre de Moraes é que dobrou a aposta sem o consentimento dos outros. Se os outros, porventura, vierem a condenar Jair Bolsonaro, etc., aí eles poderão estar, sim, né, atraindo para eles esse holofote das sanções OFAC. Mas eu quero crer que não chegaremos a esse ponto. E eu quero crer que não chegaremos a esse ponto significa dizer que, se o Congresso Nacional, por exemplo, tiver a liberdade de poder trabalhar livremente, sem sofrer ameaças de Moraes, isso já seria de excelente medida, né? Hoje o PL está fazendo obstrução no Congresso Nacional, inclusive tem parlamentares de outros partidos apoiando o PL, porque eles sabem a deterioração que chegaram às instituições brasileiras. Você tem dúvida, Capelli, que em algum momento Alexandre de Moraes vai proibir vocês do Metrópolis ou qualquer outros meios de comunicação de concederem a mim um espaço para dar entrevista? De que futuramente, se o Alexandre de Moraes continuar vencendo esse jogo, ele vai tirar as minhas redes sociais? Isso vai acontecer. Ele está seguindo um manual, né, um by the book, ponto a ponto, tirando as liberdades de todo mundo. Eu lembro quando o Bolsonaro ia dar uma entrevista para o Metrópolis e cancelou em cima da hora, ocorreu um debate para saber se ele poderia ou não dar entrevistas, porque a decisão do Moraes era muito confusa. E ela é propositalmente confusa, porque assim o Moraes tem, né, a seu favor a conveniência de decretar ou não a prisão do Bolsonaro, como ele fez agora. Então isso daí já é uma ditadura. Eles não querem nenhuma voz. Uma voz não pode, nenhuma voz pode ser contra eles. Só que não há mal que dure para sempre, e a gente sabe que todo regime totalitário tem começo, meio e fim. Espero que a gente esteja agora vendo o início do fim desse regime alexandrino. O senhor acredita, então, que o senhor defende que sanções via Lei Magnitsky só sejam aplicadas a mais ministros do STF após o julgamento de Jair Bolsonaro, é isso? Eu defendo que sejam aplicadas de acordo com a conduta individual de cada um dos ministros, né? Não pode agora Alexandre de Moraes sozinho, numa canetada, responsabilizar todos eles ao mesmo tempo. E a gente tem que aguardar, tem que dar o momento para que consigamos, né, caminhar em direção a uma pacificação. Se forem sancionados todos ao mesmo tempo, essas portas para a pacificação do país ficam complicadas. É por isso que eu digo, né, humildemente, a minha sugestão é para que nesse momento, né, possa ser avaliada a sanção OFAC para com a Viviane Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, que é, assim, a parte financeira desse regime. Tem muitos aliados do senhor que defendem sanções via Lei Magnitsky ou sanções mais brandas, enfim, algum tipo de sanção ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Isso daí também já chegou a ser discutido na Casa Branca. Hugo Mota por não pautar a anistia, Davi Alcolumbre por não pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor é a favor de sanções para os chefes do Legislativo? Olha, Capelli, está sendo dada uma oportunidade a eles, né, de cumprirem o seu papel enquanto representantes da sociedade. Se eles não cumprirem esse papel que se espera por parte do governo dos Estados Unidos, também haverá sanções a eles?
Eu não falo pelo governo americano, mas pode sim haver, como por exemplo ocorreu para Rodrigo Pacheco, que perdeu o seu visto. Né? Ele perdeu o visto devido ao grande volume de pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, que nunca sequer foram analisados. Então, o Pacheco, ex-presidente do Senado, ele foi visto como uma parte, uma peça que sustenta esse regime. Então, se, né, a continuar nessa toada de Alexandre de Moraes abusando do poder e nada sendo feito, pode sim, possivelmente nas cenas dos próximos capítulos, isso daí ocorrer. Mas eu quero crer, mais uma vez, que não chegaremos a esse ponto. As pessoas mais e mais vão largar a mão do Alexandre de Moraes, porque não faz sentido você sustentar todo esse regime com medo apenas de uma pessoa. Até o momento, contudo, deputado, não houve sinalização nem de Davi Alcolumbre, nem de Hugo Mota, apesar das suas expectativas. Mas eles não vão fazer anúncio público prévio nenhum, né? Quando o sentimento de virada de mesa ocorrer, todos, de uma vez só, vão adotar um discurso a favor das liberdades e todos vão largar a mão do Alexandre de Moraes. O senhor pretende também estender sanções a Alexandre de Moraes na Europa, depois de conseguir a Lei Magnitsky nos Estados Unidos. O senhor pretende que a União Europeia também sancione o ministro Alexandre de Moraes. De que forma o senhor articula para isso? Eu tenho um contato muito próximo com o eurodeputado Dominique Tarzinski. Existem outros do Partido Vox da Espanha, do Chega de Portugal, e por aí a gente vai conseguir fazer, né, o mesmo movimento que nós fizemos nos Estados Unidos, que é o de denunciar as violações de direitos humanos do Alexandre de Moraes, fazendo com que a Europa acompanhe os Estados Unidos nessas sanções. E isso daí já tem precedente com o ministro da Suprema Corte da Venezuela, o Michael Moreno. E o Alexandre de Moraes acelerando, né, mais uma vez, abusando do seu poder e prendendo Jair Bolsonaro numa decisão monocrática que sequer cabe habeas corpus hoje em dia, o que iguala o Brasil ao tempo do tão criticado AI-5, que eles dizem. Isso tudo daí acelera a possibilidade de sancionar o Moraes também na Europa, porque fica mais claro, cada vez mais patente, de que ele é sim um violador de direitos humanos e mereceu as sanções vindas por parte dos Estados Unidos. Mais uma vez, está claro que não é mais uma discussão entre direita e esquerda, mas sim entre garantias e liberdades mínimas, tanto que até mesmo imprensa de esquerda, como The Economist ou mesmo Financial Times, que é talvez a leitura mais consumida pelos progressistas no mundo, estão dando conta de criticar o Alexandre de Moraes. Nem mesmo aí num jogo do Corinthians, o seu time do coração, ele tem mais tranquilidade. E ele se rebaixa, mandando um sinal obsceno, que não condiz com a estatura de um ministro da Suprema Corte brasileira, né? Mostrando o seu dedo do meio ali, mas no final do jogo. Então isso tudo vai mostrando que o Alexandre de Moraes já está isolado pelo mundo. Ele não tem amparo, ninguém no sistema bancário internacional está bancando o Alexandre de Moraes. Todos eles dizendo que vão cumprir as sanções OFAC dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes ele não consegue sustentar sua narrativa perante as testemunhas do 8 de janeiro, mesmo quando ele coloca a sua chibata para cantar, nem mesmo o Cid sustenta as versões do Alexandre de Moraes. Isso tudo daí vai desaguar no fim desse regime, eu tenho fé em Deus. O senhor pretende viajar para a Europa em busca dessas sanções que o senhor já tem articulado à distância? Sim, pretendo ir ao Parlamento Europeu. Já tem um convite feito pelo parlamentar polonês Dominik Tarzinski, né, para viajar para lá, dentre outros países. Então, está na nossa rota. Eu só tenho que me assegurar de que eu não serei mais uma vítima do Moraes e fazer, né, gestões para descobrir se a Interpol está ou não pedindo a minha prisão. Eu acho difícil que a Interpol siga validando as decisões do Moraes, uma vez que ele já teve a extradição do Oswaldo Eustáquio negada pela justiça espanhola, a extradição do Alan dos Santos negada pelos Estados Unidos, ainda durante o governo Biden, e mesmo os brasileiros, que o Alexandre de Moraes pediu a prisão e extradição na Argentina, em que pese meia dúzia ainda seguirem presos, o que é lamentável, nenhum deles foi extraditado. Então, há esse caminho e muito provavelmente a gente vai estar com as malas prontas indo para a Europa para fazer esse mesmo trabalho, porque eu não vou desistir do meu Brasil. Tem também o caso da Carla Zambelli, né, que está na Itália, né, depois de ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, foi para a Itália e também busca permanecer e evitar a extradição. A gente vai entrar no caso da Zambelli daqui a pouquinho, mas antes eu queria só checar se é isso mesmo. Então, o senhor pretende ir à Europa? Qual a data que o senhor trabalha?
Eu pretendo ir para a Europa. A data ainda não está definida, Capelli, porque eu tenho que me certificar com relação à minha segurança. Nós não vivemos mais um período de normalidade do Brasil e os tiranos brasileiros querem colocar na cadeia quem denuncia as suas atrocidades e suas violações de direitos humanos. Mas eu E quero era crer que isso que muito eu em breve. queria. Isso que eu queria detalhar. O senhor pretende ir muito em breve, então, imagino que nos próximos meses, mas antes gostaria de se certificar de que não será preso por ter o nome inserido na lista da Interpol. É isso, o senhor teme uma prisão determinada pelo judiciário brasileiro de desembarcar fora dos Estados Unidos e ser preso. É isso. Há esse temor. Não é temor, né? É um pouquinho de experiência, sabendo como é que o Moraes já abusa do poder da sua caneta, né? Pensando com a cabeça dele, é claro que ele vai tentar fazer isso, né? Mas mais uma vez, o Alexandre de Moraes ele está jogando o nome não só dele, mas de toda a Suprema Corte e todo o Judiciário brasileiro na lata do lixo. Imaginem, senhores juízes, amanhã os senhores tendo que mandar um expediente internacional, como é que as autoridades internacionais vão receber isso, sendo que o caso mais notório que eles têm são essas decisões do Alexandre de Moraes, que nem as imprensas de viés mais à esquerda conseguem defender. Então, é se certificar disso, mas eu estou aqui me comprometido a assumir esse risco. Eu não posso permitir que uma pessoa siga impune como Alexandre de Moraes depois dessas claras e sucessivas violações de direitos humanos. Deputado, o senhor pretende encontrar a Carla Zambelli quando for para a Europa? Ela foi presa agora, né, pelas autoridades italianas e o senhor tem interlocução. Eu acompanho bastante a cobertura de política, inclusive internacional, e no meio da direita, acredito que o senhor seja o parlamentar mais articulado, até mais articulado do que o seu pai, que foi presidente. O senhor pretende usar o seu prestígio no campo conservador para evitar uma extradição de Zambelli ao Brasil? Sim, porque não faz, isso não condiz com a cultura democrática da Itália, né? Vale lembrar que, por exemplo, né, quem está comandando a Suprema Corte hoje é o Luiz Roberto Barroso, que, enquanto advogado, defendia Cesare Battisti, condenado por 4 homicídios qualificados na Itália. E o Barroso dizia que não era um caso de extradição. Essa é a pessoa que preside a Suprema Corte brasileira. E eu quero levar essa mensagem para a Itália, porque eu entendo que a Carla Zambelli ela também é perseguida desse sistema. Por que o processo dela está com Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes não deveria ser sequer o relator ou participar de qualquer julgamento envolvendo pessoas mais à direita, conservadores. Vejam só, na data de ontem, quase que ao mesmo momento, horas depois, né, horas antes de ser anunciada a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, estava vindo à tona uma matéria do Michael Schellenberg, que, ao que tudo indica, não foi né, possível de ser publicada em veículos de comunicação brasileiros, e essas matérias dão conta do modus operandi da equipe do Moraes para manter presas pessoas envolvidas no 8 de janeiro, ainda que não estivessem lá na Praça dos Três Poderes naquele fatídico dia. Pessoas que tiveram suas redes sociais vasculhadas e que apenas por terem ali fotos com a camisa do Brasil ou críticas ao Lula, acabaram permanecendo presas. Muitas delas estão sendo condenadas. Todos esses processos do 8 de janeiro têm que ser anulados. O Brasil está acabando com as suas instituições por causa de uma pessoa. Alexandre de Moraes é um psicopata com a caneta em suas mãos. Isso não é mais condizente com uma normalidade democrática. Ou o Brasil larga a mão do Moraes, ou o Moraes vai mergulhar o Brasil num processo muito semelhante ao da Venezuela. O deputado, então, pretende se encontrar com o vice-primeiro-ministro da Itália, o Matteo Salvini, que é muito próximo do senhor, para fazer essa articulação pela deputada Carla Zambelli, ou com a primeira-ministra Giorgia Meloni? Será um pleito seu também? Indo um pouco mais para a parte prática. Eu nunca me encontrei com a primeira-ministra Giorgia Meloni, né, mas se tiver a oportunidade, obviamente, gostaria de ter uma conversa com ela. O Salvini é uma pessoa que já é mais próxima, já trabalhamos juntos em outras pautas, e o Salvini, ele, em que pese ser do Lega, e a Giorgia Meloni do Fratelli d'Italia, ambos são de partidos de espectro mais à direita. Então, sim, pretendo buscá-los, né? Não sei se terei sucesso, acho que com o Matteo Salvini, se tiver agenda, provavelmente é mais fácil, mas eu pretendo denunciar essa perseguição também à deputada Carla Zambelli, um processo muito rápido que ocorreu e que jamais, né, para mim, viola o princípio do juiz natural,
ela ter sido julgada pelo Alexandre de Moraes. Certamente, se ela tivesse metido a mão nos cofres públicos e roubado os velhinhos do INSS, ela jamais estaria sofrendo essa prisão. Falando em prisão, o senhor não pode se comunicar com o seu pai devido à restrição imposta pelo STF, mas gostaria de saber se o senhor tem alguma informação de como o seu pai ficou após receber o anúncio da prisão preventiva ontem. É óbvio que ele não fica feliz, né? Está se isolando, né? Não pode utilizar celular. Mais uma vez fizeram o chamado Phishing Expedition, pegaram até o celular da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Mas eu acredito que a gente tem que sustentar, tem que resistir. Eu também estava prevendo, além da dobrada de aposta do Alexandre de Moraes, mais momentos de sacrifício. Então isso daí tem que ser entendido como normal nesse processo de fim de regime, de combate à ditadura, né? Todos os ditadores, nos momentos finais do seu regime, eles sempre também dobraram a aposta, tentaram fazer contraofensivas, e é natural que o Alexandre de Moraes vá tentar fazê-lo também. Mas, se seguirmos adiante e tendo liberdade de expressão para denunciar os crimes deles, sem se importar com a perseguição que ele vem a fazer contra nós, nós venceremos, pode ter certeza disso. O senhor deu essa informação aí que teve a apreensão do celular da Michele. O senhor chegou a conversar com ela para saber a reação dela naquele momento? Não, ainda não, Capelli, ainda não. Outra pergunta que eu queria fazer para você, ainda dentro do pacote de sanções dos Estados Unidos ao Brasil, é a questão do tão falado tarifaço. Né? A gente lembra que as sanções não foram apenas a ministros da Corte, com a perda de visto, não apenas ao ministro Alexandre de Moraes, com a perda do visto e a lei Magnitsky, mas também a questão do tarifaço que elevou aí a tributação norte-americana sobre produtos brasileiros. O senhor se arrepende de articulação em solo norte-americano ter também levado ao tarifaço? De maneira nenhuma. Né? Essa foi uma estratégia, um caminho decidido pelo presidente Donald Trump, né? E certamente ele é um negociador muito melhor do que eu, visto que tem um sucesso em sua vida empresarial gigantesco. Né? Ele optou por fazer essas tarifas por entender que existem pessoas do mercado financeiro, da parte econômica brasileira, que dão suporte ao Alexandre de Moraes. E nas palavras do seu próprio representante comercial, o senhor Jamison Lee, ele diz que 10% das tarifas são por razões comerciais, 40% é devido à geopolítica, ou seja, devido à crise institucional. Eu também gostaria de que essas tarifas não fossem aplicadas, mas para tanto é preciso o Brasil voltar à sua normalidade democrática. Não existe, né, não é frutífero você se quer fazer uma delegação de alto nível de senadores para virem aos Estados Unidos tentar negociar essas tarifas, sem antes dar um primeiro aceno de que o Brasil está comprometido com o resgate da sua normalidade democrática. Por isso que eu critiquei a vinda dos senadores aqui para o solo americano. Primeiro, porque só se encontraram com desafetos de Trump, né, opositores políticos de Trump, e isso daí com certeza não contribui para solucionar o problema, mas também porque tentam trazer aqui a possibilidade de recuo do presidente americano. E como sabemos, o Moraes, né, sempre identifica qualquer medida nesse sentido como uma fraqueza. Por isso que eu tenho batido na tecla que cada vez que o Moraes dobrar a aposta, nós temos que dobrar a aposta também nessas respostas internacionais. É por isso que mesmo com a decretação da prisão do meu pai, mesmo sendo uma pessoa inocente, sem crimes, sem provas, apenas pelo sofá da sua casa ter acenado a manifestantes que estavam nas ruas celebrando, né, pela primeira vez uma medida rigorosa contra esse ditador chamado Alexandre de Moraes, mesmo com a prisão de Bolsonaro, eu não me intimido e vou seguir levando adiante a possibilidade de sanção de Moraes também na União Europeia. No final, Capelli, não haverá nem Paris.